Boa tarde a todos. Hoje nós estamos conversando com o Dr. José Elias Aiex Neto. E o nosso assunto vai discorrer sobre direitos humanos, movimento antimanicomial e seus desdobramentos na atualidade. O Dr. José Elias é médico psiquiatra formado pela Universidade Federal do Paraná. Tem residência em psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Marília. É ex-presidente da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, ex-presidente da Associação Médica do Paraná, ex-secretário municipal sobre drogas de Foz do Iguaçu e ex-secretário municipal de saúde de Foz do Iguaçu. E também ele é fundador e ex-presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu. É autor de 5 livros, sejam eles O Paraná Doente, As Drogas em Tempos de Neoliberalismo, Psiquiatria Sem Alma, Uma Vida em Busca de Discernimento e em edição, já meio saindo do forno, né, doutor Aiex, A Barbárie Consentida. De antemão, eu gostaria de agradecer por você disponibilizar o seu tempo com essa entrevista e eu garanto que será de muita importância, tanto na seara dos direitos humanos, por tratar de assuntos que permeiam o nosso dia a dia, como também vamos entrar muito no campo das emoções e da saúde pública, e todos esses assuntos lhe são caros. O Dr. Aiex é reconhecido por ter um pensamento diferenciado e humanitário, quase na contramão da psiquiatria chamada convencional. Ontem, durante a aula de Direitos Humanos, ministrada pela professora doutora Juliana Martelli Faiz Feriato, abordamos o caso Damião Ximenes. Trata-se de um caso ocorrido em 1999, onde um jovem de 17 anos que tinha problemas mentais, porém não apresentava agressividade, e ele somente se negava a ingerir a medicação prescrita. E, consequência disso, a sua mãe achou por bem o internar num hospital público, até então denominado hospício. E 3 dias depois do internamento, a mãe foi visitar o filho e o encontrou brutalmente espancado, e o que veio a ocasionar a sua morte. E a irmã de Damião, inconformada, denunciou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, e o Brasil foi condenado pelos tratamentos desumanos que recebiam os doentes mentais e seus desdobramentos jurídicos naturais foram a responsabilização civil do município, do estado e do país. O importante é que esse caso foi um marco, foi um divisor de águas para os direitos humanos, porque estabeleceu uma mudança de paradigma nas políticas públicas do tratamento das doenças mentais, dos pacientes doentes mentais, exatamente nos termos propostos pela Declaração de Direitos do Paciente Mental da ONU de 1991. Então, trata-se de uma ressignificação dos direitos humanos no Brasil a partir do caso Damião Ximenes, que deu início justamente ao movimento antimanicomial. Doutor Aiex, o senhor atua na medicina há 47 anos na área da psiquiatria. Criou-se no Brasil, a partir da Lei 10.216 de 2001, forçada, pela Declaração do Paciente Mental da ONU, a defesa dos direitos do paciente mental. Essa lei mudou o modelo de assistência em instituições de saúde que tratam desses pacientes, mas a curiosidade é a seguinte: isso foi eficaz ou foi apenas para inglês ver? E você participou do movimento antimanicomial? E como isso aconteceu na prática? Como era e como se tornaram as práticas com os pacientes mentais? E hoje ainda há algum movimento que nos apresente outras tendências de melhoras nesse campo, doutora Aiex?
Boa tarde, é uma satisfação estar falando com você aqui, com os meus colegas e com o pessoal da faculdade. Eu participei, sim, muito ativamente do movimento antimanicomial, desde a época da faculdade. Mesmo porque o meu curso de psiquiatria na Universidade Federal do Paraná, ele era um horror. Um horror porque a gente tinha aula no manicômio, que era o Hospital Nossa Senhora da Luz de Curitiba. E lá a gente via os pacientes serem tratados como animais em zoológico. Né? Pra você ter uma ideia, tinha uma paciente que estava internada lá há 30 anos, ela tinha um delírio que ela era rainha. E o professor de psiquiatria, nossa, todo ano ele fazia essa senhora na nossa frente, na frente dos alunos, no 5º ano de medicina, com 20 e poucos anos de idade, a maioria não queria nem saber de psiquiatria, e a apresentava como rainha, dizendo, olha, majestade, os súditos querem conversar com Vossa Majestade. É como se dissesse assim, ó, vamos visitar os zoológicos, isso aqui é um dromedário, isso aqui é um macaco, isso aqui é uma girafa. Isso aqui é uma esquizofrênica. Quer dizer, ele reforçou o delírio dessa paciente anos e anos em nome de dar uma aula, né, de psiquiatria. Eu resolvi ser psiquiatra, mas assim, pensando, eu vou combater isso como psiquiatra. Né? Então eu comecei a conhecer, né, outras abordagens, inclusive o conceito de comunidade terapêutica, que não é esse conceito atual que os evangélicos estão usando para encarcerar dependentes químicos nessas clínicas de recuperação, que na verdade eu sou contra, né, de caráter evangélico, fazer lavagem cerebral. Né? Então, mas eu sempre... Aí eu fiz a evidência no hospital psiquiátrico Dona Linha, que era comunidade terapêutica, lá em Marília. E também eu tive hospitais, fui diretor de um hospital em Criciúma, onde eu plantei esse modelo. E depois eu tive um hospital em Cascavel também, e eu implantei esse hospital de perigo. Mas eu tenho uma passagem, e é interessante isso, se você tiver interesse, você procura no YouTube, tem um evento que eu participei em Brasília, foi em 2001, que era o Hospital Psiquiátrico no Banco dos Réus. Foi um julgamento que se fez do Hospital Psiquiátrico enquanto uma instituição de encarceramento, de tortura, de tudo isso que você fala. Eu fui testemunha de acusação do Hospital Psiquiátrico. Né? Inclusive, o promotor era o Luiz Fernando, aquele que ficou famoso, que tinha um fusquinha e tal. Né? E o advogado da defesa era o Cacaio, um dos maiores advogados do Brasil. Mas todos chegaram à conclusão de que tinha que acabar o hospital psiquiátrico. E foi a partir de 2001, da lei do Paulo Delgado, né, que é a 10.816, que se implantou a rede de atenção psicossocial, que era a RAPS, que é criar equipamentos substitutivos do hospital psiquiátrico. Né? Os CAPs, ambulatório de saúde mental, casa de passagem, pensão protegida. E aí começou-se a diminuir os leitos psiquiátricos. Né? E aqui em Foz do Iguaçu, aqui em Foz nós não temos hospital psiquiátrico, nunca tivemos. Mas ao lado, aqui em Santa Terezinha de Itaipu, tinha um hospital que era metade clínico e metade psiquiátrico. Só que funcionava no esquema do hospital psiquiátrico tradicional, porque o seu proprietário só tentava indicar. Né? E eu, em 1996, eu era vice-presidente do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu. Esse hospital internou um rapaz, parou, e esse rapaz ficou contido no leito 2 dias sem cuidados de enfermagem.
com os pés amarrados e o pé esquerdo necrosou. E ele teve que amputar o pé. E a sua mãe foi lá visitá-lo, o mesmo caso que você citou do Damião, né? Foi lá visitá-lo e ele teve que ser levado para Londrina, onde foi amputado o pé. E esse hospital continuou existindo, inclusive o dono era muito esperto, sabe, assim, articulava com políticos sem escrúpulos, fazia benefícios desses políticos e acabou funcionando. Em 2012, esse hospital matou um outro rapaz da mesma idade, o Jonathan, e foi internado lá para tratar de dependência química. E aí esse rapaz morreu. O primeiro, o Haroldo, só amputou o pé. Só que a vida dele foi completamente desestruturada e ele acabou virando um mendigo pelas ruas e acabou morrendo. 2 vidas que foram destruídas por hospital psiquiátrico aqui. E eu lutando a vida toda aqui para... né? Em 2006 nós conseguimos criar o CAPS Álcool e Droga, depois o CAPS 2. Antes a gente já tinha criado o Hospital Dia, que era uma modalidade de internação dia, né? Que o paciente voltava para casa à tarde. Eu trabalhei 12 anos nesse Hospital Dia. E a minha luta maior era pela unidade psiquiátrica no Hospital Geral. Levei 20 anos para conseguir isso. Aí criou-se aqui no Hospital de Foz do Iguaçu, uma unidade psiquiátrica, e até eles deram meu nome em homenagem à minha luta, né? Então a minha história na luta antimanicomial é extensa, né? O que eu vejo hoje é que nós estamos tendo uma regressão nesse processo, né? Mesmo porque a gente tem que entender que essa é uma luta que faz parte de um modelo de sociedade que a gente enxerga, né? Eu entendo a sociedade e eu me considero uma pessoa que é socialista, né? E não poderia não ser socialista, como médico que conhece a miséria da população. Eu não poderia ser um liberal, né? Respeito os liberais, mas eu acho que a gente que milita na área social tem que ser socialista. Mas, infelizmente, é uma luta constante. Até o Foucault, né? Ele tem uma frase, esse aqui é um livro que eu escrevi em 2012, chama Psiquiatria Sem Alma. Não sei se está dando para ver bem, né? Está dando, sim. E a capa do livro, você vê que o sem alma, o S é um cifrão, né? E infelizmente, a minha tristeza é que a minha especialidade médica, psiquiatria, foi completamente cooptada pela indústria farmacêutica, pela indústria do lucro, entendeu? Exato. E nesse livro, eu cito uma frase do Foucault, né? Que é uma frase tradicional do Foucault, né? Ele diz que, porque o Foucault escreveu, né, um livro que é a História da Loucura, que é clássica, né? Livro clássico da História da Loucura, e ele escreveu exatamente o seguinte, né? Que as forças que se encontram em luta ao longo da história não obedecem a nenhuma destinação e nenhuma mecânica, mas ao acaso da luta. Então sempre houve uma luta entre os humanistas e os mercantilistas. E aí você pode pensar em Freud como o maior dos humanistas, em Pinel como o maior dos humanistas. Até Freud falou isso dele, que a grande revolução da psiquiatria foi a de Pinel, né? Quando ele libertou os loucos das masmorras que eles viviam atados lá nos hospitais, né?
Chateaubriand. Então, o Foucault quer dizer o seguinte, que é uma eterna luta entre os que vêm, e aí entra um outro conceito, né, que vocês da filosofia, né, você pega o conceito do Bentham, né, que é do Jeremy Bentham, que é o conceito do utilitarismo, né, as pessoas devem ser utilizadas para benefício da sociedade. Mas isso é usar o benefício. Propositalmente, eu tenho uma pergunta que está permeando aí esse lugarzinho que a gente está chegando agora. Que nós gostaríamos de saber o seguinte: os doentes mentais eram motivo de vergonha das famílias, eram esquecidos, né? Propositalmente. E o nosso questionamento é o seguinte: será que eles ainda não são? E, no entanto, isso pode estar ocorrendo de uma forma velada? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Na verdade, isso daí faz parte também de uma sociedade, que é a sociedade da aparência. Né? A sociedade, ela não quer ver o que não é agradável para ela, né? Ou aquilo que incomoda. É a postura da higienização, né? Que é a postura, e que, inclusive, nesse livro Psiquiatria Sem Alma, eu relato o que aconteceu no século passado, né? E que as pessoas não se lembram, mas nós tivemos no Brasil, no mundo, não só no Brasil, aqui também tinha um movimento chamado eugenia. A humanidade tinha que estar lembrando sempre da eugenia, né? Que foi um período em que a humanidade achava que as pessoas que não fossem úteis para a sociedade deveriam ser eliminadas. E eu cito nesse livro porque é o seguinte: a eugenia começou com Darwin e com o primo dele, que era o Malthus, que era um economista, no final do século XIX. E o Malthus dizia o seguinte, que se a humanidade continuasse a crescer naquela proporção que estava crescendo, iria faltar alimento para as pessoas. E como Darwin tinha escrito, né, a teoria como é que é? Aquele livro clássico dele, que ele diz que, assim, que o mais forte come o mais fraco, né? Que é natural, que é da natureza, né? Origem das espécies. Evolução. Teoria da evolução. Teoria da evolução do Darwin. Né? Então, evolucionista. Então, aí começou-se esse movimento da eugenia. Isso chegou ao seu ápice na Alemanha, quando Hitler assumiu o poder. E os alemães, eles começaram a fazer um processo chamado Ação T4, né? 4, que era o nome de uma rua de Berlim chamada Tiergartenstrasse. Número 4, que era o número da casa, onde eles começaram. Primeiro eles castravam as pessoas, depois eles matavam as pessoas. E quem escreveu a lei que o Hitler assinou, autorizando que essas pessoas fossem mortas, foi um psiquiatra suíço chamado Ernest Rubin. Então, no livro, eu conto todas as barbaridades que a psiquiatria já patrocinou ao longo da história. E esse foi o início do Holocausto. Porque lá na Tiergartenstrasse, número 4, os alemães aprenderam a matar pessoas. Com gás, com outras coisas. E transformaram isso no Holocausto, que todo mundo sabe as consequências. Então, a eugenia é uma situação assim terrível, né? Foi um episódio terrível, mas que a humanidade vivenciou e ela não gosta de lembrar. Claro. Nós estamos voltando a isso. Nós estamos voltando à eugenia. E a minha terceira pergunta entra também agora. Vamos pegar vamos engatar aqui já. No ano passado,
a passo do pacote anticrime, foi sancionada a Lei 13.840, de 2019, que discorre sobre o internamento compulsório de usuários de drogas. E a nossa pergunta é, há alguma possibilidade dessa obrigatoriedade vir a desenterrar os tratamentos degradantes e desumanos de outrora? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque aí tem dois componentes, né? O primeiro é o componente dos donos dos hospitais psiquiátricos privados, né? Que querem faturar. Na verdade, é como eu estava dizendo, o seguinte, tem dois componentes. Primeiro, dos hospitais psiquiátricos que ainda existem, né? Você tem uma ideia, ali em Sorocaba tem 7 hospitais psiquiátricos privados, tá? E que eles querem ter pacientes para faturarem, né? E o segundo é essas igrejas evangélicas que têm interesse em fazer lavagem cerebral nas pessoas que internam lá para arrebanhar ovelhas para seus rebanhos, né? Para, inclusive, fortalecer as suas igrejas. E que, na verdade, não existe necessidade de internação psiquiátrica prolongada para tratamento de drogados. Mesmo porque tratamento de drogados dependentes químicos, ele exige uma série de equipamentos. Porque o dependente químico tem momentos, né? Então, aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente construiu uma rede assim. A gente tem unidade psiquiátrica no Hospital Geral. Quando o paciente está intoxicado, que está agressivo, interna na unidade psiquiátrica do Hospital Geral, desintoxica, tira ele daquela crise, isso é uma internação rápida, breve, uma semana, no máximo 15 dias, e ele é encaminhado para acompanhamento no CAPS B. Ele vai frequentar todos os dias, lá ele vai receber psicoterapia, a família vai ser acompanhada, vai receber apoio, tudo, né? E depois do CAPS AD, ele pode ir para o ambulatório de saúde mental e depois ele pode ser acompanhado na assistência básica pelo programa de saúde da família, que a gente faz um processo de matriciamento, né? Ensina as unidades básicas, tem o NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que tem psicólogos, tem assistentes sociais, para fazer esse trabalho de acompanhamento lá no lugar onde ele mora. Mesmo porque essa ideia de que ele vai ficar internado tanto tempo e vai largar a droga, isso é uma balela, isso é uma falácia. Se ele não tiver acompanhamento, se ele não tiver o cuidado, né, do sistema de saúde, a tendência é que ele volte. Por quê? Porque, na verdade, a dependência química ela é uma situação que, assim, é como se a gente comparasse também do ponto de vista epidemiológico, né? Você sabe que muito bem, a pessoa está com vermífugo, você dá um vermífugo, ela bota o vermífugo para fora, mas se ela voltar a morar no ambiente salubre, sem saneamento básico, qual é a tendência? Ela readquirir o verme. A dependência química é a mesma coisa, mesmo porque está cheio de vendedores de drogas por aí. Cheio. E o grande problema é que existe um cinismo nessa questão da abordagem da droga, né? Em 2001 eu escrevi esse livro aqui, As Drogas em Tempos de Neoliberalismo. Tá? E isso aqui eu me baseei, inclusive, na campanha da fraternidade de 2001, que a Igreja Católica fez, que o lema era vida sim, drogas não. E a Igreja, quando ela faz uma campanha da fraternidade, ela elabora um manual. Tá? O manual da campanha da fraternidade, 2001, eles fizeram a melhor análise que eu já vi até hoje da situação das drogas, que é uma análise sistêmica, né? E a conclusão que você chega é que por trás das drogas existe um componente muito forte, que é o dinheiro, é o lucro.
E hoje, você sabe o seguinte, o maior problema de drogas no Brasil se chama álcool e medicação psiquiátrica. Os dois, né? Você viu aqui no Psiquiatria Sem Alma, reduziu a dar remédios. Né? Justamente, doutora Iex, e quanto à quantidade de medicamentos que as pessoas fazem uso hoje, especialmente as drogas lícitas, aquelas que são adquiridas em farmácia, o senhor diria que a sociedade hoje é uma sociedade doente, viciada? E qual é o papel dos laboratórios farmacêuticos nesse quadro? Você já respondeu quase tudo, né? Esse livro tem 506 páginas. Eu levei 10 anos para escrever. Eu trouxe um monte de livros que estão aqui na minha estante nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não tem quase. É um processo de cooptação dos médicos por parte dos laboratórios farmacêuticos que é asqueroso, é valoroso. Porque o laboratório farmacêutico ele só quer lucro, é lógico. Ele é uma empresa. Então, o que acontece é que, assim, tem algumas coisas, né, que são muito absurdas, mas que a população em geral não sabe. E eu nunca me resignei com isso, por isso que eu escrevi um livro. Tá? Você veja bem, hoje as pessoas, metade da população está tomando medicação psiquiátrica. Eu tenho um livro aqui que é do Robert Whittaker, é um jornalista americano muito famoso. Ele escreveu um livro chamado Anatomia de uma Epidemia. Quer dizer, ele diz assim, gente, mas é uma epidemia de doença mental? E aí, inclusive, tem um componente, e a classe dos psiquiatras foi cooptada, e principalmente a academia, as universidades. Porque eles criaram o tal do DSM, que é a classificação norte-americana de doenças mentais. Tá? Existe a classificação da OMS, que é o CID, Classificação Internacional de Doenças, mas os americanos criaram a dele, é o DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais. E eles já estão na 5ª revisão do DSM. A cada revisão aumenta 100 e poucas doenças. Quer dizer, doenças, entre aspas. Né? E aí, a coisa é tão perversa que é assim. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. Tá? Eles reúnem cerca de 170 figurões da psiquiatria, principalmente nos Estados Unidos. Na última agora tinha um brasileiro lá. E aí, eles dizem assim, olha, colegas, um deles diz assim, eu tenho percebido que na minha experiência lá profissional, eu vou dar um exemplo grosseiro, mas não duvido que daqui a um tempo não se tornar uma patologia, tá? De tamborilar os dedos. Aí o outro diz, mas eu estou vendo também que tem bastante gente que tamborila os dedos. E aí, estatisticamente, a maioria tem essa experiência, eles transformam isso no transtorno de tamborilar dos dedos. Que pode ser uma ansiedadezinha. Já tem um remédio específico para nova patologia, porque lá nos Estados Unidos, são 2 países no mundo que você pode fazer propaganda de remédio livremente na televisão. Então, os laboratórios que patrocinam, inclusive, esses figurões que participam da DSM, eles já vão trabalhando um remédio especificamente para a patologia que eles sabem que vão ser criados. Entendeu? Então, por exemplo, mas é assim, é sempre um antidepressivo ou um ansiolítico. Esse livro aqui, ó,
chama Voltando ao Normal. Tá? Sim. O autor dele o autor, o Allen Francis, ele coordenou a 4ª revisão do DSM. Tá? E aí, depois disso, ele disse o seguinte, né? Eu amei a culpa, então ele diz assim, ó, como, voltando ao normal, título, né? Como o excesso de diagnóstico e a medicalização da vida estão acabando com a nossa sanidade e o que pode ser feito para retomarmos o controle. Quer dizer, o que ele quer dizer, e que eu disse no meu livro, é o seguinte: transformaram coisas comuns da vida em patologias mentais para vender remédio. Entendeu? Como a tristeza, por exemplo. Está ouvindo? Sim, como a tristeza, Exatamente. por exemplo. Sim, em 2016 saiu esse livro aqui que me deixou muito feliz. Esse do Allen Francis já tinha me deixado feliz porque eu lancei o meu livro em 2012. E em 2013 ele lançou isso que fala tudo isso que eu tinha falado. E em 2016 o Peter Gott, que é um dinamarquês muito respeitado no mundo inteiro, tá? Ele é da plataforma Cochrane, que é uma plataforma que analisa estudos científicos na área médica, né? Então, para lançar um remédio, você tem que apresentar um ensaio clínico mostrando que o remédio presta. E a plataforma Cochrane acompanha todos eles. Olha o título do livro dele, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Ele chama a indústria farmacêutica de crime organizado. Aqui o subtítulo diz, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. E ele fala exatamente o que eu disse, quer dizer, os médicos se venderam para a indústria farmacêutica. Doutora Aieckes, que perspectivas podemos ter caso não haja uma alteração nesse quadro? E o que pode ser feito através de políticas públicas para que haja mudanças eficazes sobre essa situação? A tendência, inclusive, isso eu coloquei no final do livro Psiquiatria Sem Alma, é que nós estamos caminhando para ser uma sociedade, a sociedade do que a gente viu no filme Matrix, né? Um monte de gente vegetando, doando energia para alimentar os poderosos, né? Ou então o Admirável Mundo Novo, né? Naquele livro do Aldous Huxley, onde as pessoas eram mantidas através do soma, que era uma ração, né, que se dava para elas. Quer dizer, e, na verdade, a gente falou até agora, Rubia, da eugenia, né, e tal. E o que a gente está percebendo hoje, por exemplo, eu cito muito Foucault, né? Michel Foucault, que o Michel Foucault ele trabalhou em cima de um conceito de biopoder e biopolítica, né? E biopoder é o poder sobre a vida e a política, biopolítica é a política que se faz em torno da vida das pessoas, né? E eu cito também o Erich Fromm, né? Que ele tem um livro chamado Coração do Homem, que ele diz que existem 2 tipos de pessoas, os biófilos e os necrófilos, né? Os biófilos são os que amam a vida, amam a natureza, amam tudo que é animado, né? Tem vida. E os necrófilos amam o que é inanimado. Mas, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é inanimado. Mas tem gente que ama dinheiro. E às vezes até eles usufruem de pessoas que têm vida, mas num processo de utilização dessas pessoas, né? Para conseguir os seus intentos. Eu diria o seguinte, nós estamos num momento onde existe assim, uma tendência à prevalência
da necropolítica neoliberal, que eu chamo, né? Que é um conceito que um camaronês chamado Aquilino, ele criou o conceito de necropolítica, a política da morte, tá? Que é muito parecido com a eugenia. Quer dizer, hoje, o que você tem? Quando você tem, eu sempre cito uma frase infeliz de um médico que ocupou o Ministério da Saúde aí durante um mês, que foi o Nelson Teich, né? Que substituiu o Mandetta, que aí perguntaram para ele, mas entre se tivesse que escolher em oferecer um respirador para salvar a vida de um idoso ou de um jovem, é lógico que a gente ofereceria ao jovem, que teria mais anos de vida. Quer dizer, isso é praticamente você dizer assim, olha, eu tenho que valorizar quem é produtivo e quem e traz lucro. O idoso, não, o idoso já vai morrer mesmo. Então nós estamos caminhando assim, para uma situação muito complicada. Então, é assim, eu penso em mim, mas eu tenho que ser um competidor e eu tenho que vencer. O que é vencer? É ter, né? Inclusive o Eric Fromm tem um outro livro chamado Ter ou Ser, né? Onde ele diz assim, que a sociedade evoluiu assim, tecnologicamente, economicamente, mas que isso causou o surgimento de dois defeitos, diria assim, né? O hedonismo e o egoísmo. O hedonismo é o culto ao prazer e tal, né? E o egoísmo é tudo para mim. Então é assim, só que todo mundo buscando isso, o que vai acontecer? E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que poucos ganham e muitos perdem. E esses que ficam aí, todo mundo lutando para conseguir as coisas, isso gera sofrimento psíquico, né? Gera estresse, gera depressão, gera síndrome de burnout, gera dependências químicas, porque aí as pessoas vão consumir drogas, como álcool, medicamentos, maconha, crack, que são substâncias psicoativas. E isso vai fazer com que as pessoas se tornem dependentes. Então, essas substâncias destroem a vida, né? Porque, como eu disse antes, mesmo o antidepressivo, que aparentemente é um bom remédio para tirar a pessoa de depressão, ele deixa a pessoa sem sexualidade, praticamente, e, inclusive, aumento de peso. Quer dizer, o que nós estamos criando? Né? Grosseiramente, eu diria que nós estamos fazendo igual os donos dos chiqueiros faziam quando a gente era criança lá em Maringá. Né? Aí em Maringá, né? Quer dizer, o que se fazia? Você tinha um porco, você caçava ele e dava comida até ele engordar, porque aí ele ia render mais para você. Então, infelizmente, nós estamos caminhando para uma sociedade onde os detentores do poder, do dinheiro, do grande capital, os bilionários, eles se alimentam desses valores negativos que a sociedade, eles conseguiram incutir na cabeça das pessoas, de que o importante é você tem que ser um vencedor, você pode, você isso e aquilo, tá certo? Porque você tem que conseguir comprar tudo aquilo que eles oferecem para você comprar, né? E que isso é o símbolo do teu poder. E aí, através do consumo, né, você vai... Não, eu sou capaz de comprar um carrão, eu sou capaz de comprar mais coisas. E imediatismo, né? Tem que ser agora, eu não posso esperar. Então, só que isso está gerando uma sociedade de doentes, como a gente já falou. E cada vez vai ser pior. Então, na verdade,
o momento é o momento da humanidade parar e refletir. Será que esses valores são bons? Só que políticas públicas, elas têm que nascer do convencimento da sociedade. Você não vai conseguir fazer leis que a sociedade não entenda que sejam leis que sejam boas. Pelo menos aqui no Brasil, ainda os caras fazem leis que enfia de goela abaixo na população. Mas, por exemplo, em países mais avançados, como a Nova Zelândia, onde o meu irmão, que é psiquiatra, que você conhece, o Nelson, ele morou lá, ele é neozelandês. E ele disse o seguinte, não, lá na Nova Zelândia, as leis, elas são propostas e aprovadas desde que haja um convencimento da população que aquela lei é boa para ela. Então, só que, veja bem, aqui no Brasil, nós temos assim uma alienação da sociedade em relação às leis, ao que é melhor, o que para todo mundo. As pessoas não gostam de discutir isso, as pessoas não gostam de participar da vida, da política, da justiça e tal. Né? Mesmo porque as pessoas estão mais preocupadas em defender o seu individualismo. Então, eu sou muito cético em relação a isso. Eu acho que depende da mudança do paradigma que a sociedade ia adotar para a convivência social. Enquanto ela mantiver esse paradigma de achar que os valores adequados são esses que eu citei, nós vamos mudar. Porque essa sociedade vai continuar elegendo gente, né, que não vai fazer mudanças de lei, porque, inclusive, eles são comprometidos com o capital, o grande capital. Né? Inclusive, eu recomendo a leitura de alguns livros que eu usei como referência no novo livro que eu escrevi, o Barbárie Consentida. O Eduardo Moreira, por exemplo, uma pessoa maravilhosa, um ex-banqueiro, ele escreveu 3 livros. Né? Ele era banqueiro até que ele viu que ele estava do lado errado. Ele fazia um monte de coisas para enganar a população, como os bancos fazem. E agora ele detona, ele conta tudo sobre os bancos. Tem um livro dele chamado Desigualdade, que é uma maravilha. Ele conta tudo como é que funciona o esquema da exploração dos muito ricos em relação à população em geral. Né? Então, é importante mudar a consciência das pessoas. Se não mudar a consciência das pessoas, não adianta. Então, trocando em miúdos, somos uma imensa fábrica de doentes mentais. Sem dúvida, essa sociedade é uma fábrica de doentes mentais. E, inclusive, o Erich Fromm, ele tem um livro chamado Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Ele escreveu, que foi publicado em 1965, ele já morreu há muitos anos. Ele era um psicanalista alemão que se radicou nos Estados Unidos. Aí o livro dele, o primeiro capítulo, diz assim, pode uma sociedade estar doente? Aí ele diz sim, uma sociedade pode estar doente. E aí ele diz que numa sociedade doente, assim, do ponto de vista sociológico, então, a pessoa adquire o que ele chamou de defeito de caráter socialmente modelado. E é o seguinte, né? Eu sempre cito a lei do Gerson como um exemplo disso. Não sei se você lembra da lei do Gerson, aquele jogador de futebol. Levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo. Cigarro Vila Rica, lembra? Sim. Você tem que levar vantagem em tudo. Certo? O Gerson falava certo. Então é o seguinte, depois ele se arrependeu, porque virou a lei do Gerson. Né? E é assim. Mas o defeito é assim, não. Eu sou assim porque todo mundo é. Né? Eu sou um político corrupto, mas todo político é corrupto. Eu não respeito os outros, porque os outros não respeitam. Então, na verdade, o Bauman
Bauman, né, que eu citei também no início, o Zygmunt Bauman, ele fala da sociedade líquida. As pessoas perderam a coesão. Eu sempre lembro da nossa infância, a Rui Barbosa, em Maringá, né? A gente morava numa rua sem asfalto, né? De terra. As pessoas eram de classe média baixa ou classe média, mas assim, todo mundo era trabalhador, todo mundo tinha um padrão mais ou menos igual de renda, mas havia uma coisa, que era a solidariedade, né? O companheirismo. Então, esse modelo de sociedade solidária e tal é o que tem que ser resgatado. É verdade. Doutora Aiex, muito obrigada por ter nos dado essa atenção. Nós queremos agradecer mais uma vez pela brilhante explanação que você nos fez. Foi uma participação muito esclarecedora e que, de fato, nos fará pensar muito além do convencionado. Então, obrigada, doutora Aiex. Você também, vocês também, né? Tudo de bom e fico à disposição para qualquer coisa, inclusive.